Maravilha, nós estamos no tema contra a cultura e durante esse tempo estamos ouvindo a respeito da cultura do reino de Deus. Um reformador disse certa vez: a mesma fé que nos salva é a fé que nos transforma. E esse reformador estava apontando para o fato de que é impossível termos sido salvos por Jesus e continuarmos vivendo da mesma forma. Aliás, Jesus nos salvou para vivermos de forma diferente. Existe uma cultura ao qual eu e você devemos assimilar, e essa cultura, diga-se de passagem, é contracultural em qualquer lugar do mundo. Como uma igreja plantadora de igrejas, volta e meia algum país, enfim, que a gente está plantando e assim por diante, a gente ouve o mesmo discurso: pastor, mas aqui é muito difícil, porque a cultura daqui é muito diferente da cultura do reino de Deus. E normalmente aquilo que eu digo a eles é fato, mas isso em qualquer lugar do mundo. A cultura de Joinville é diferente da cultura do reino de Deus. A cultura brasileira é oposta à cultura do reino de Deus. A cultura da América Latina é oposta à cultura do reino de Deus. Ainda que uma coisa ou outra a gente possa dizer, ok, é uma virtude, a grande verdade é que em um todo, a cultura do mundo está caída. E por esse motivo, eu e você somos convidados a vivermos na contracultura do reino de Deus. Vivermos de forma muitas vezes disruptiva na sociedade, quebrando paradigmas, vivendo o reino de Deus. E se tratando do assunto que vamos tratar nessa noite, eu enxergo da mesma maneira. A cultura do mundo é uma cultura egoísta, mesquinha e avarenta. Nós conseguimos viver tranquilamente, sabendo que nosso vizinho precisa de socorro, e nós tendo a oportunidade de socorrê-lo, e isso não causa nem calafrio em nós, não faz nem nosso rosto tremer. A cultura do homem caído é uma cultura avarenta, mesquinha e egoísta. Quantos aqui concordam com isso? Mas essa não é a cultura do reino de Deus. Muito pelo contrário, nós servimos a um Deus generoso, um Deus que não poupou o seu próprio filho, antes o entregou em nosso favor. Servimos a um Deus, como diria João 3,16, que nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A cultura do reino de Deus é uma cultura de generosidade. Por esse motivo eu quero conversar com você nessa noite sobre generosidade ao invés de mesquinharia. Generosidade ao invés de mesquinharia. Quantos aqui acreditam que o mundo é um mundo egoísta, mesquinho e avarento? Quantos? Sabe o que é curioso acerca disso? Ainda hoje eu fiz uma pesquisa no meu Instagram, perguntando: você é uma pessoa generosa? E curiosamente, cerca de 90% das pessoas, até onde eu vi a pesquisa, afirmaram que eram pessoas generosas. E agora eu acabei de perguntar: o mundo é um mundo mesquinho e avarento? E cerca de 95% pelo menos que eu vi aqui com as mãos levantadas, afirmaram: o mundo é um mundo mesquinho e avarento. Alguma conta não está fechando aí. Porque no final das contas, a grande verdade é que nós nem mesmo por vezes sabemos o que é generosidade. Nós confundimos, por exemplo, esmola com generosidade. Confundimos dar as moedas que sobraram no nosso carro para alguém que está precisando de ajuda como generosidade, e fazemos isso como se fôssemos Robin Hood. You are the world, ajudei, vou mudar a vida dele. E a grande verdade é que generosidade é muito mais profundo do que isso. Generosidade fala a respeito de um coração diferente, um coração que flui sobre uma consciência, uma perspectiva completamente diferente. A mesquinharia se baseia, por exemplo, num acúmulo sem propósito.
Deus não é inimigo da riqueza, amém? Mas Deus é inimigo da retenção de riqueza sem propósito. Deus odeia aquele que deveria ser um canal de bênção e se transforma em uma represa de bênção para si próprio. E talvez você diga: pastor, o problema são os super ricos. Meu irmão, os super pobres e os super ricos têm o mesmo problema. Quem não é fiel e generoso no pouco, também não vai ser fiel e generoso no muito. A generosidade não se trata do quanto você tem na sua conta bancária. A generosidade se trata de qual coração você tem, de que tipo de coração você tem. A mesquinharia está baseada em doar aquilo que sobra. Então a gente vive a nossa vida, e aí aquilo que sobra, nós doamos, entregamos e nos achamos super generosos. E olha que curioso, na mesma pesquisa que 90% afirmaram serem generosos, 50% disseram que doar não é uma prioridade para eles. A pergunta que eu fiz foi: você doa o que sobra ou é a sua prioridade? 50% disseram: eu dou o que sobra. Logo, isso já não é generosidade, porque generosidade não está baseado nas sobras, mas está baseado em um coração regenerado. Ainda, muitas vezes, julgamos ser generosos, mas ajudamos apenas quando recebemos algo em troca. Somos utilitaristas, damos, entregamos, abraçamos, acolhemos, quando recebemos alguma coisa em troca. Porém, Deus nos amou não esperando nada em troca. Generosidade não é sobre o que vamos receber. Generosidade não é investimento para receber algo. É verdade, nós vamos ver isso, que Deus abençoa os generosos, e isso é bíblico. Porém, não confunda o fato de Deus abençoar os generosos com barganhar com Deus, porque isso não é generosidade. Dar ao Senhor para receber algo, isso não é generosidade. O mundo está mergulhado em mesquinharia e avareza, e talvez, ainda que seja duro de reconhecer, você seja uma pessoa avarenta, mesquinha, que tenta tirar vantagem de tudo, que não entra em um relacionamento para doar, que não vive igreja para doar, que não vive casamento para doar. Talvez você seja uma baita sanguessuga com 2 pernas e 1,60 m, que grudou no seu marido para extrair dele tudo que você pode extrair. E não existe lugar de generosidade e doação no seu casamento. Jesus nos convoca a vivermos uma vida generosa, como Ele mesmo viveu. E existe 2 personagens bíblicos muito icônicos a respeito disso. Um deles, o patriarca Abraão, sendo um exemplo de generosidade, e em contrapartida, o seu sobrinho Ló, sendo um exemplo de avareza e mesquinharia. Eu quero te convidar a abrir a Bíblia em Gênesis capítulo de número 13, verso de número 1, que narra um episódio na vida de Abraão e de Ló, que exemplifica muito bem aquilo que eu quero falar com você nessa noite. Gênesis capítulo 13, verso de número 1 em diante. O texto bíblico diz: Abraão saiu do Egito e subiu para o Neguebe, junto com a sua mulher, com Ló e com tudo que possuíam. Deus havia prometido a Abraão uma terra, uma parentela. Ele saiu do meio dos parentes, foi para Canaã. Canaã começou a passar fome, ele foi para o Egito, e agora Abraão está voltando para Canaã. O verso 2 diz: Abraão era muito rico, como Deus havia prometido, e tinha muitos rebanhos, prata e ouro. Do Neguebe prosseguiram em sua jornada, acampando ao longo do caminho em direção a Betel. Por fim, armaram as tendas entre Betel e Ai, onde havia acampado anteriormente, e onde Abrão havia construído um altar.
Ali Abrão invocou o nome do Senhor outra vez. Ló, que viajava com Abrão, também havia enriquecido e possuía rebanhos de ovelhas, gado e muitas tendas. E aqui está uma coisa muito curiosa. Deus prometeu abençoar a Abraão, e abençoando Abraão, aqueles que estavam ao seu entorno também foram abençoados. E isso acontece com aqueles que são abençoados por Deus. Eles se tornam uma bênção para aqueles que estão ao seu entorno. Ló usufruía das bênçãos de Deus a Abraão. O verso de número 6 continua dizendo: os recursos da terra, porém, não eram suficientes para sustentar Abrão e Ló, com todos os seus rebanhos, vivendo tão próximos um ao outro. Logo surgiram desentendimento entre os funcionários, pastores de rebanho de Abrão e de Ló. Então Abrão disse a Ló: não haja conflito entre nós ou entre nossos pastores, afinal somos parentes próximos. Olha a atitude de Abrão: não vamos brigar, porque o nosso relacionamento é mais importante do que aquilo que possuímos. A nossa família é mais importante do que aquilo que temos. O meu amor por você, meu sobrinho, é mais importante do que as riquezas. Não haja conflito entre nós. Então Abrão diz a Ló, verso 9: a região inteira está à sua disposição. Escolha a parte da terra que desejar, e nos separaremos. Se você escolher as terras da esquerda, ficarei com as terras da direita. Se preferir da direita, ficarei com as terras da esquerda. Ló olhou demoradamente para a planície fértil do Vale do Jordão, na direção de Zoar. A região toda era bem irrigada, como o jardim do Senhor, ou como a terra do Egito. Ló escolheu para si todo o Vale do Jordão, a leste de onde estavam. Partiu para lá e se separou do seu tio Abrão. Assim Abrão continuou na terra de Canaã, e Ló mudou suas tendas para um lugar próximo a Sodoma. Lembra de Sodoma? Guarde esse nome. E se estabeleceu entre as cidades da planície. O povo dessa região, porém, era extremamente perverso e vivia pecando contra o Senhor. Depois que Ló partiu, o Senhor disse a Abrão: olhe até onde sua vista alcançar, em todas as direções, norte, sul, leste, oeste, toda essa terra que você está vendo, até onde sua vista alcança, eu dou a você e aos seus descendentes como propriedade para sempre. Até aqui está bom. Vamos orar? Baixa tua cabeça, fecha seus olhos. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo privilégio e graça de estarmos reunidos aqui nessa noite. Te louvamos por sua generosidade, que tem nos alcançado e nos abençoado de tantas formas. E nós clamamos a Ti, Pai, reconhecendo a nossa natureza pecaminosa. Clamamos a Ti, transforma-nos. Queremos, ó Pai, viver segundo a cultura do Teu reino. Tira de nós toda mesquinharia, avareza, concupiscência dos olhos. Arranca de nós toda ganância, cobiça desenfreada, e dá-nos, ó Pai, o mesmo coração que o Teu. Queremos, ó Pai, aprender com Abraão, como homens de fé, como homens do Teu reino vivem. Por isso nós clamamos: fala conosco, Senhor. Dá-nos clareza, discernimento da Tua palavra, para que não pequemos contra Ti. Oramos dessa forma, nos colocamos diante do Senhor, em nome de Jesus, amém e amém. Basicamente o que o texto está narrando é: Abraão prosperou, Ló prosperou, prosperaram tanto, que a terra onde habitavam já não mais sustentava os dois. Então eles precisavam ir para cada canto. Note que a motivação inicial para que cada um vá para cada canto é do próprio Abraão, que olhando para o relacionamento dos dois disse: Ló, eu não quero te perder. E não querendo te perder, Ló, a gente precisa tomar uma decisão, porque os nossos funcionários já estão brigando, daqui a pouco a gente vai estar brigando por aquilo que não deveríamos brigar, porque nós nos amamos. Então Ló
dá a Abraão o direito de escolha. Escolha, Ló, qualquer terra que você quiser, e aquela que você escolher, eu vou para outra direção. O que é curioso é que o Vale de Zoar era uma exceção na geografia desértica daquela região. O Vale de Zoar era um vale irrigado, frutífero, florido, verde, enquanto as outras regiões eram secas e continuam secas até hoje. Ló, recebendo a generosidade de Abraão, analisou atentamente o que ele escolheria. É gritante perceber em Abraão o quanto relacionamento para ele era mais importante do que suas posses. Lembre que Ló só era abençoado como estava sendo por causa de Abraão. Além do mais, no direito judaico, Abraão tinha preferência sobre Ló, uma vez que Abraão era patriarca e Ló era sobrinho. Mas ainda tendo todo o direito, Abraão passa a bola para Ló e diz: Ló, faça a sua escolha. Ló olhou e viu um vale frutífero, verde. Quer ver? Coloca a imagem. Eu pedi para o ChatGPT fazer a imagem. Ele mandou bem, não mandou? Obviamente que é uma figura, mas é uma figura para ilustrar o fato de que Ló foi atraído pelos olhos, pela ganância, pela cobiça. Ele olhou e disse: eu quero obter vantagem nisso tudo. Perceba que Ló não considerou como Abraão ficaria. Ele escolheu o melhor para ele, e pouco importa como Abraão vai ficar. Abraão que se vire com o que sobrar. Além do mais, Ló não considerou outros fatores muito importantes. Esse vale aqui é o vale de Sodoma, que já naquela época não tinha uma boa fama. O próprio texto diz que era um lugar de extrema perversão, de extrema imoralidade. Ló não considerou fatores éticos, morais para ditar sua escolha, mas foi compelido por sua ganância, mesquinharia, avareza, desejo de ter e obter mais e mais e mais, como talvez você por vezes é dirigido. Por exemplo, quantas pessoas optam por mudar de cidade, mudar de país, e com isso não estou desmerecendo nem desqualificando o fato de que existem motivos lícitos para mudar de cidade, de país, mas sem analisar profundamente questões muito mais importantes. Por exemplo, você vai mudar de país, legal, onde você vai congregar? A quem você vai servir? Você vai ter tempo para ter tempo devocional? Ou você vai trabalhar que nem um cavalo para ganhar dinheiro, e se sobrar, aí você vai dar uma atenção para Deus. Ló foi movido por ganância, e a ganância de Ló se demonstrou problemática desde o começo. Depois, se você quiser ler no capítulo 14, Ló já sofre o primeiro problema. 4 reis invadem as terras de Ló, saqueiam Ló. Ló pede socorro para Abrão, Abrão que vai socorrer Ló, e então livrar Ló da mão desses reis que haviam infiltrado-se na casa de Ló. Mas não apenas isso, você conhece essas terras, é Sodoma e Gomorra. A escolha de Ló levou ele à ruína. Quer ver? Passa a próxima imagem. Eu pedi para o ChatGPT fazer essa imagem. Sodoma e Gomorra, destruição. Uma coisa que eu e você precisamos compreender e entender é que a ganância, a avareza, a cobiça, cedo ou tarde vai te destruir. Se não te destruir em vida, te destruirá para a eternidade.
E quem está dizendo isso não sou eu, é a palavra de Deus. Jesus conta uma parábola chamada parábola do homem rico. Um homem muito rico, que tinha perto da sua casa um homem pobre chamado Lázaro. E durante toda a vida, esse homem muito rico deu trocados para Lázaro e não se importou com a dor dele. O que aconteceu? O jogo virou. O homem rico morreu, Lázaro morreu. O homem rico foi condenado ao inferno, não por causa da sua riqueza, mas por causa da sua avareza. Lázaro foi elevado aos céus. E é engraçada essa parábola, porque o homem rico agora mendiga para Lázaro: me ajuda, me dá um trocado. E aí então Jesus diz: agora já não há mais o que fazer, o juízo veio sobre a sua casa. Meus irmãos, que no nome de Jesus você prospere e enriqueça tanto quanto Abraão, mas que você tenha o mesmo coração de Abraão. Deus prometeu a Abraão que ele seria próspero e enriqueceria, mas junto com essa promessa, Deus deu a Abraão um chamado. Qual chamado? Se tu uma bênção. Se tu uma bênção. O que Deus estava dizendo a Abraão é: eu não tenho problema em te dar qualquer riqueza do mundo, mas eu só vou te dar para que você seja uma bênção. Você já pensou por esse lado? Você já pensou pelo lado de que só temos o que temos, inclusive a vida que temos, para que sejamos uma bênção para os outros? Você já parou para pensar nisso? A palavra de Deus diz que Deus é a origem de todas as coisas, amém? E ela também diz que Ele é a finalidade de todas as coisas. Tudo veio dEle e volta para Ele. Onde nós estamos nessa história? Onde? No começo ou no fim? No meio. Quem nós somos nessa história? Aquele que pega as bênçãos que Deus deu e devolve para a glória de Deus. O meu papel, o seu papel, não é sermos represas de bênçãos. O meu papel e o seu papel é sermos um canal de bênção. O meu chamado, o seu chamado é sermos uma bênção onde nós estivermos. E deixa eu lhe falar uma coisa: é impossível ser uma bênção vivendo de forma avarenta, vivendo de forma mesquinha. É impossível, nem a tua esposa suporta. Ela só não te fala, mas ela não suporta. Teus amigos não suportam tua mesquinharia. Tudo gira em torno de você, tudo é sobre você, tudo é sobre teus ganhos, tudo é sobre a tua prosperidade. Essa era a vida de Ló, em contraste com a vida de Abraão. E o que Ló aprende é que ganhar por ganância é o caminho mais rápido para perder todas as coisas. Se você é movido por ganância, cedo ou tarde você há de perder tudo. Abraão é o contraste de Ló. Enquanto Ló era movido por ganância, cobiça, mesquinharia e avareza, Abraão era movido por generosidade. Abraão valorizava mais as pessoas do que as coisas. Abraão valorizava mais os relacionamentos do que a segurança monetária dele. Abraão valorizava mais seu sobrinho do que o ouro e a prata que ele possuía. Abraão usou sua influência para manter a unidade. Abraão honrava a Deus com suas conquistas. Abraão sabia quem ele era e sabia que ele era um canal de bênçãos e não uma represa de bênçãos. E diante disso, eles tinham um apelo da palavra, e o apelo da palavra é: use seus recursos para fazer amigos. Use seus recursos para construir pontes eternas. Nós só temos uma vida, uma chance de fazer isso. Jesus conta a parábola, certa ocasião, do homem rico, aonde Jesus narra que ele tinha um homem tão rico, que tinha muitos armazéns,
E tendo muitos armazéns, ele construiu tanta riqueza que já não cabia nos armazéns. E aí o que o texto diz é: o homem rico teve uma brilhante ideia. Qual ideia? Já que não cabe, já que eu tenho o suficiente, vou repartir com os outros. Essa é a ideia que ele teve? Não. A ideia que ele teve foi: vou construir um armazém maior ainda, para que então eu possa guardar mais ainda. E aí Jesus intervém na parábola e diz: tolo, ainda essa noite pedirão a sua alma. O que você vai fazer com toda a riqueza? Você não tem nem herdeiro para repartir aquilo que você tem e possui. Para quem você vai dar tudo aquilo que você acumulou? Porque uma coisa que eu e você nessa altura da vida já sabemos é que no nosso caixão não tem gaveta para levar dinheiro. Todas as nossas conquistas ficam aqui. E a grande questão é: quanto nós usamos as bênçãos de Deus para glorificar a Deus e ser uma bênção aonde nós estamos? Aliás, deixa eu te fazer essa pergunta: você é uma bênção para a nossa igreja? Que você é abençoado por nossa igreja, eu não tenho dúvida. Agora, você é uma bênção para a nossa igreja? Você é uma bênção para a sua família? Você é uma bênção para a sua empresa? Você é uma bênção para o nosso país? Existe um chamado de Deus para todos aqueles que creem como Abraão. E sabe qual é o nosso chamado? Seja uma bênção. Olha aí para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa: seja uma bênção. Aliás, Deus abençoa quem é uma bênção. A palavra de Deus fala muito sobre generosidade. Quero citar alguns versos. Provérbios 11, 25. A pessoa generosa prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. 2 Coríntios 9, 6. Lembre-se, quem planta apenas algumas sementes, colherá pouco, mas quem planta com fartura, colherá fartamente. 2 Coríntios 9, 8. Deus é capaz de lhes conceder toda a graça, para que sempre, tendo tudo o que precisam, vocês transbordem em boas obras. Você tem tudo o que precisa? Quantos aqui têm tido tudo o que precisam? E podem dizer um glória a Deus por isso? O que Deus está dizendo por meio da palavra é: nós temos tudo o que precisamos para que possamos transbordar em boas obras. Provérbios 19, 17. Quem ajuda os pobres empresta ao Senhor e Ele o recompensará. Lucas 6, 38. Deem e receberão, com medida recalcada, sacudida e transbordante. No reino de Deus, nós não somos mesquinhos. No reino de Deus, nós não vamos comer uma pizza e, podendo participar do pagamento dela, nos isentamos do pagamento para tirar vantagem. No reino de Deus, nós não somos sanguessugas uns dos outros. No reino de Deus, nós descobrimos que existe maior alegria em dar do que em receber. Por que existe maior alegria em dar do que em receber? Sabe por quê? Porque quando nós damos, nós só damos porque antes já recebemos. A generosidade é a marca dos filhos de Deus. E a generosidade tem algumas características. Quais características? Por exemplo, desapego, que é diferente de irresponsabilidade. Desapego é aquela marca do tipo assim: Deus me deu, Deus tirou, louvado seja Deus. E se Ele me deu, Ele pode tirar o que quiser tirar. As coisas não são o meu Deus, Deus é o meu Deus. A provisão não é o provedor é que nos dá a provisão. Empatia. Gente generosa se coloca no lugar do outro. Gente generosa não pode ver oportunidades para servir e prontamente quer servir. Por exemplo,
até compartilhando como forma de testemunho, nós temos atravessado como igreja um momento financeiro desafiador. E ao mesmo tempo, entendemos de Deus que devemos abrir o colégio da nossa igreja para poder abençoar nossa cidade. E isso certamente é muito investimento. Um irmão da nossa igreja, não de Joinville, essa semana entrou em contato conosco dizendo: pastor, eu quero ofertar 100 mil reais para investir no colégio, porque eu sei que a igreja não está podendo e quero abençoar o colégio dessa forma. Você acha que Deus não vai abençoar esse cabra? É óbvio que vai. Alguém que é sensível e empático àquilo que está acontecendo ao seu redor. Alguém que não é insensível com a dor do outro. Ainda essa semana, por exemplo, teve um irmão da nossa igreja que infelizmente perdeu seu filho recém-nascido, e foi muito lindo ver a igreja se unindo rapidamente, e para de alguma forma aliviar esse momento de dor, alguns irmãos levantaram uma oferta e pagaram o velório do bebê, para que então essa família pudesse ser guardada nesse tempo. Glória a Deus por isso, porque essa é a marca do reino de Deus. Gente que não consegue, tendo como ajudar, não ajudar. Gente que entendeu que a prioridade é abençoar e ser uma bênção, porque enquanto nós abençoamos e somos uma bênção, Deus continua nos abençoando. A marca da generosidade é ter alegria em dar, é ter alegria em doar, é ter alegria em ser usado por Deus para abençoar os outros. Gente generosa é constante, sabe? Não é gente que é movida por emocionalismo barato, é gente que compreendeu que generosidade é um estilo de vida, e não um momento casual, aonde nós nos achamos super-heróis, e aí diz: esse mês eu dei o meu dízimo. Meu irmão, todo mês pinga a conta do ar-condicionado. Glória a Deus pelo teu dízimo esse mês, mas mês que vem vai ter ar-condicionado da mesma forma, vai ter energia para pagar aluguel da mesma forma. Então, não nos envaideçamos com uma postura que na verdade é uma postura que inclusive ofende a Deus, que na verdade demonstra um coração que pensa que está ajudando a Deus e alguém quando doa algo. E a grande verdade é que não é mais do que a nossa obrigação sermos generosos diante de tamanha generosidade de Deus. Eu posso ouvir um amém, um glória a Deus? Agora, o que move pessoas generosas? O que move? Por exemplo, eu compartilhei com vocês o período que a gente levantou oferta para a compra do nosso imóvel, de um irmão que não é da nossa cidade, ofertou de forma bem significativa. O que move? Tipo assim, ele comprou um imóvel que ele não vai usufruir, a gente vai construir um espaço que o filho dele não vai participar. Por que ele fez isso? Por que pessoas generosas são generosas? E a resposta bíblica para isso é: só é generoso quem sabe de quem recebeu. Sabe por que você não é generoso? Porque você acha que aquilo que você tem, você conquistou. E eu não estou desmerecendo o teu esforço e trabalho, todos nós trabalhamos hoje, assim se espera, amém, aleluia. Aliás, a Bíblia instrui dizendo: quem não trabalha, que não coma. É marca do reino de Deus trabalhar. Mas, ainda que trabalhemos, quem multiplica a semente é Deus. A gente pode até plantar, mas se Deus não mandar chuva e não fizer essa semente florescer, nós não temos absolutamente nada. Aquilo que possuímos vem do Senhor, e por isso Abraão, vivendo por fé, diante desse dilema familiar, abriu mão daquilo que tinha, para não perder o seu sobrinho. Sabe por quê? Porque Abraão tinha uma promessa. Qual a promessa? Abraão, eu vou cuidar de você. Quem vive pela fé não tem medo de se desapegar daquilo que recebeu,
porque sabe que o mesmo Deus que nos deu, nos dará novamente. Ló confiou nas riquezas, Abraão confiou em Deus. E a pergunta que eu faço a você é: e você, em quem confia? Você confia no que tem? Ou confia em Deus? Onde está a sua fé? Pessoas mesquinhas vivem no modo segurança, porque obviamente não tem um Deus para cuidar delas. Pessoas generosas vivem no modo generosidade, porque sabem que tem um Deus para socorrer no dia da necessidade. Nós não estamos sozinhos, meus irmãos. Nós temos um Deus que tem cuidado de nós e cuidará até nos encontrarmos com Ele. E quando nos encontrarmos com Ele, cuidará por toda a eternidade, no novo céu e na nova terra que nós vamos viver. Sabe, eu realmente acredito que uma marca do reino de Deus é a generosidade. Porque deixa eu lhe dizer algo, nós só fomos salvos por Jesus porque o Pai foi generoso. Deixa eu lhe dizer ainda mais, nós só estamos aqui como igreja Onda Dura no ano de 2025 porque missionários foram generosos ao pregar o Evangelho no Brasil. Você só está aqui essa noite, talvez há um mês frequentando, porque gente que veio antes de você foi generosa em sustentar a palavra, e investir na igreja. E agora, sobre nós existe a responsabilidade para que continuemos a cultura de generosidade que faz parte e é a marca de quem pertence ao reino de Deus. Novamente, pesquisa que eu fiz essa tarde, você é uma pessoa generosa? 90% afirmou que sim. E aí eu fiz uma outra pergunta: você entrega o seu dízimo na igreja? 40% falaram que não. Aí fica uma coisa incompatível. Porque, meus irmãos, biblicamente, dizimar é tarefa de casa. Isso no Novo Testamento não pode nem ser considerado generosidade. Eu realmente creio que nós precisamos nos despir das nossas hipocrisias e mentiras e assumirmos uma vida generosa. E essa vida generosa não é sobre ofertar na igreja. Essa vida generosa é sobre um estilo de vida que vivemos aonde nós estamos. Seja generoso no seu trabalho. Ao ver alguém precisando de oração, e ore por essa pessoa. Seja generoso com a sua esposa ao elogiar ela. Seja generoso com seu marido ao servi-lo. Seja generoso com teus filhos a dar tempo para eles. Seja generoso com teus amigos, ofertando aquilo que você pode ofertar a eles. No reino de Deus, a mesquinharia não é bem-vinda. No reino de Deus, nós vivemos em um reino de generosidade. Por fim, quem retém o que tem, perde o que não tem e o que teria. Use seus recursos para fazer amigos. Só dá quem sabe de quem recebeu. Abraão viveu pela fé, Ló viveu pela ganância. Você vive pelo quê? É uma pergunta que você tem que se responder. O que te move? A cobiça, a ganância ou a fé? Em quem você confia? No que você possui ou em quem te deu o que você possui? Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Só existe um convite para que sejamos generosos, porque antes Deus foi generoso conosco. João 3,16 fala sobre a generosidade de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que não entregou as moedinhas que tinha no fundo do console do carro. Deus amou o mundo de tal maneira
que não entregou o que estava sobrando, uns anjos estragados. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, seu único filho, para morrer pelos nossos pecados, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Meu irmão, minha irmã, eu e você somos alvos da generosidade de Deus. Deus nos amou, e em sua generosidade, eu e você podemos ter nova vida, podemos ter salvação, podemos ter transformação, por meio do seu amor. Deus não espera nada em troca. Você não precisa pagar pela salvação. Você não precisa fazer absolutamente nada pela salvação, porque Deus, em generosidade, nos entregou o caminho para que sejamos salvos, e o caminho é Jesus Cristo. Por esse motivo, se você está aqui e reconhece que não tem uma vida com Deus, não tem esperança de vida eterna, reconhece que precisa de perdão de pecados, precisa de uma nova vida, de um novo coração, eu preciso dizer a você que Jesus é liberal em lhe dar todas as bênçãos celestiais possíveis. Por isso, se você não tem uma vida com Deus, mas no seu coração existe um anseio, um desejo de viver as bênçãos de Deus e de usufruir dessa dádiva que só o Senhor pode nos dar, se você é essa pessoa, onde você está? De cabeça baixa, olhos fechados, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Jesus está aqui, Ele ouve a tua oração. Se você não tem uma vida com Deus, mas deseja e anseia ter, aí no seu lugar mesmo, diga assim a Jesus: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador, e eu agradeço a dádiva e generosidade do seu amor. Obrigado, Jesus, por me amar, mesmo eu não tendo nada para te oferecer. Obrigado, Jesus, por sua misericórdia. Eu creio que tu me ama, que tu podes me salvar e transformar a minha vida. E por isso nessa noite, Jesus, eu me rendo a ti e reconheço que tu és o único Salvador e Senhor. Faço essa oração em nome de Jesus, amém. Todos ainda de cabeça baixa, olhos fechados. Se você fez essa oração, eu quero muito orar por sua vida. Eu creio que Deus está fazendo algo extraordinário na sua história. Se você fez essa oração, levante uma das suas mãos no seu lugar. Eu quero te ver, eu quero orar por você. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Amém. Você que levantou a sua mão, por gentileza, onde você está mesmo, no seu lugar, fique em pé nesse momento. Eu quero orar por você. Eu creio que Deus te trouxe até aqui para transformar a sua história, para começar algo novo na sua vida. Você não está aqui por acaso. Nessa noite você é alvo da generosidade de um Deus que nos amou de tal maneira. Aleluia. Eu quero convidar a igreja que está próxima, esses irmãos, a acolhê-los, a juntar-se a eles em oração. Se você está acompanhando essa transmissão e de igual forma fez essa oração se rendendo a Jesus, coloque nos comentários: eu me rendo a Jesus. Queremos orar por você também nesse momento. Você que está sentado, junte-se a nós em oração, estenda suas mãos em direção a essas pessoas. Vamos orar. Espírito Santo de Deus, nós te louvamos e te bendizemos por sua graça, amor e bondade, Pai. Obrigado por nos amar na eternidade passada e com sua bondade estender a nós salvação. Nós te louvamos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo na vida dessas pessoas, ó Pai. Obrigado porque em seu amor, generosidade, coube cada um deles.
E nós clamamos a Ti: encha-os do Teu Espírito, derrame sobre eles a paz que excede a todo entendimento, a alegria sobrenatural, dê sobre eles, ó Pai, as dádivas que só o Senhor é poderoso para dar. Como igreja, nós celebramos, louvamos ao Senhor, porque sabemos que ninguém vai a Ti se o Senhor mesmo não buscar. E por isso cremos que o Senhor está começando uma obra extraordinária na vida deles. E nós oramos, celebramos e nos alegramos no nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Você pode fazer uma festa, dar uma salva de palmas a Jesus. Aleluia. Coloque-se em pé no seu lugar. Você que tomou essa decisão por Jesus essa noite, Deus está fazendo algo maravilhoso na sua vida. Assim que acabar o culto, daqui a pouco, junto com aquelas pessoas que estão visitando a gente pela primeira vez, eu quero te encorajar a ir ao nosso lounge. Queremos de alguma forma te ajudar a começar essa caminhada com Jesus. No mais, meus irmãos, que nós sejamos marcados por generosidade. Não confunda generosidade com irresponsabilidade. Não confunda generosidade com comunismo. Não confunda generosidade com imposição e obrigação. Generosidade tem a ver com um novo coração que nós recebemos de Deus. Um coração empático à dor do outro. Um coração disponível para o outro. Um coração que compreendeu que nós recebemos de Deus todas as coisas e que todas elas precisam também apontar para Ele. Que no nome de Jesus você prospere naquilo que você está fazendo, mas que como Abraão você seja uma bênção aonde você está. Amém? Estenda suas mãos como recebendo. Deixa eu orar por sua vida. Senhor, obrigado por essa noite. Obrigado por nos lembrar essas verdades duras, mas ainda assim verdades. Nós clamamos a Ti, Pai. Faça-nos uma igreja generosa. Que não exista pessoas necessitadas entre nós. Que aqueles, ó Pai, que precisam de socorro e ajuda, sejam prontamente servidos por nós. Ajuda-nos, ó Pai, a vivermos em amor genuíno pelo nosso próximo e pelo Senhor. Ensina-nos a generosidade através dos dízimos e ofertas. Ensina-nos a generosidade através de palavras e ações. Ensina-nos a servirmos. Ensina-nos, ó Pai, a nos doarmos. Que possamos seguir o exemplo de Cristo. E dessa forma, ó Pai, sermos uma bênção aonde estivermos. Obrigado por essa noite, Senhor. Nós te louvamos por nossa igreja. Te louvamos, ó Pai, por tanta gente generosa no nosso meio. Te louvamos, ó Pai, por aqueles irmãos que estão deixando de participar do culto para cuidar dos nossos filhos no Kinder. Louvado seja Teu nome por eles, ó Pai. Te louvamos por aqueles irmãos que estão no estacionamento cuidando dos nossos carros. Te louvamos, ó Pai, por tantos líderes que têm se esforçado tanto para abençoarem a tantas pessoas. E que esse exemplo de tantos possa constranger-nos a vivermos em generosidade em tudo que fazemos. Que Teu amor, Pai, esteja sobre nós. Que a graça e a paz de Jesus nos acompanhe. Que o consolo e a presença do Espírito Santo nos direcione por onde formos, para a glória do nome de Jesus que nós oramos. Amém e amém. Amém. Você foi abençoado essa noite? Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. E aí, tudo bem? Você acabou de ouvir uma mensagem poderosa e transformadora. E para você não perder nada, se inscreva no canal, ative o sininho, porque sempre quando nós entrarmos ao vivo, você vai receber uma notificação para não ficar de fora. E eu tenho algo para você. Eu vou deixar aqui 2 indicações, então já clica e continue recebendo mais de Deus. Um abraço e até a próxima.